Great. Muito bem, bem-vindos a todos. Esse é o Bloomberg Cities Idea Exchange sobre fatalidades de trânsito e vamos falar sobre o manejo de tráfego. Meu nome é Cláudia Adrissola e gostaria de dar as boas-vindas a vocês para esse primeiro webinar. Começamos agora com alguns lembretes geral. Vamos ver o próximo slide, por favor. Muito bem. Estamos criando uma rede, uma comunidade de prática, então pedimos que vocês mantenham as suas câmeras abertas para a gente saber quem está aqui conosco e usem a janelinha de chat para enviar comentários e perguntas a qualquer momento. Queremos saber de vocês, de onde vocês estão assistindo. Temos 48 participantes no momento, então, por favor, entrem no site menti.com e use esse código 81278263 para nos contar de onde vocês assistem. Muito bem. Agora já temos 50 participantes, vejo que alguns já colocaram sua cidade também no chat. Temos Mar del Plata, na Argentina, Porto Alegre, no Brasil, Lima, no Peru. Ótimo. Também temos Guarulhos, do Brasil. Excelente. E para quem acabou de entrar, bem-vindos. Usem o site mente.com com esse código que está na tela para nos contar de onde vocês assistem. Temos também de Madison, Wisconsin e Salisbury, da Carolina do Norte. Muito bem. Bom, agora temos essas respostas. Acho que sim. Podemos ver as respostas ou eu compartilho aqui? Temos também Zapopan, no México, e Lansing, no estado do Michigan. Não, Ciba, não estamos vendo as respostas ainda. Temos Corregidora, do México, Bogotá, na Colômbia, e Washington também, DC. Bem-vindos de Washington, a capital da nossa nação. Muito bem. Temos muitas pessoas participando nas Américas. Temos Rio de Janeiro. Então, todas as Américas, desde os Estados Unidos até a Ponta Sul, na Argentina, temos Fortaleza, no Brasil também. Maravilha. E no momento temos 58 participantes. Bem-vindos a todos. Vamos dar continuidade, então. Vamos dar uma olhada na nossa agenda. Então, primeiramente, vamos recapitular
o webinar introdutório de manejo ou gerenciamento de velocidade, que vai levar cerca de 10 minutos, e depois vamos conhecer as cidades de vocês. É isso que nós queremos fazer hoje, conhecer a sua cidade. Trabalharemos um pouquinho nos principais elementos para o trabalho de gerenciamento de velocidade e ver quais serão os próximos passos do programa. Muito bem. Estamos todos aqui porque a velocidade mata, ponto. Para cada 1% de aumento na velocidade, há um aumento de 4% nos acidentes fatais. Só pensem um pouco sobre essa informação. Esse é o quanto somos vulneráveis, os nossos corpos são vulneráveis à velocidade e à energia cinética. Então, aproximadamente 1,19 milhões de pessoas morrem a cada ano em decorrência de acidentes de trânsito. A velocidade excessiva ou inadequada contribui para metade das mortes no trânsito em todo o mundo. É a primeira causa de morte para crianças e jovens com idades entre 5 e 29 anos. Essa estatística por si só já nos deveria mostrar como o nosso gerenciamento de velocidade é falho para as nossas crianças e jovens. 9 em cada 10 mortes ocorrem em países de baixa e média renda, e cerca de metade das fatalidades ocorrem entre os mais vulneráveis, os pedestres, ciclistas e motociclistas. Bogotá e Paris são 2 cidades que nós queremos apresentar hoje, porque eles compartilharam temas que foram fundamentais para a implementação exitosa das iniciativas. Primeiramente, eles tiveram uma liderança de prefeitos muito forte. Seus prefeitos lideraram e defenderam a ideia. Em alguns casos, diversos prefeitos, ou seja, podemos engajar a liderança nesse tema tão importante. E metas ambiciosas. As cidades estabeleceram metas ambiciosas de longo prazo. Dados bons. Eles usaram dados para informar as áreas-alvo e as intervenções e também para aumentar o conhecimento sobre as áreas de preocupação da comunidade, que é muito importante também, porque nós temos que responder a essas preocupações das comunidades. Uma abordagem faseada, não foi feito tudo de uma vez, eles fizeram tudo, eles tiveram, iniciativas piloto e depois aumentaram e ampliaram. O suporte da comunidade, o apoio da comunidade foi construído ao longo do tempo. Vamos olhar um pouquinho sobre o que aconteceu em Bogotá e Paris. Em Bogotá, eles tiveram uma abordagem faseada, piloto, que levou cerca de 1 ano. O prefeito, então, aprovou uma política em toda a cidade para reduzir a velocidade de 60 quilômetros por hora para 50 quilômetros por hora. E devo dizer que, no momento, Bogotá está na sua quarta administração, o quarto prefeito que trabalha para o gerenciamento de velocidade. E esse trabalho levou a 21% de redução das fatalidades nas vias arteriais, reduzindo a velocidade de 60 quilômetros para 50 quilômetros por hora. Eles fizeram isso alvejando essas primeiras 5 vias arteriais que concentravam cerca de 10% de todas as fatalidades na cidade. E então passaram para a fase 2, com mais 2 vias arteriais, e fase 3 com mais 3 vias adicionais, atingindo cerca de 50% de todos os acidentes de trânsito na cidade. Paris. E eu tenho que, na verdade, dar uma pausa aqui, porque vocês podem ver que há uma grande diferença. Bogotá implementou um gerenciamento de velocidade de 50 quilômetros por trânsito por hora na cidade toda, e Paris passou para 30 quilômetros por hora. Então você deve estar se perguntando por quê? Essa é a diferença da maturidade dessas 2 cidades em termos de manejo da velocidade.
Paris, eles já tinham um limite de 50 km/h. E sabemos, a partir de pesquisas, que em áreas urbanas, a velocidade ideal para salvar 90% de vidas, não todas, mas 90% de vidas, é 30 km/h ou 18 milhas por hora. Políticos e a comunidade não estão prontos para passar de 60 a 80 km/h para 30 km/h. Então, é aceitável ter um limite de 50 km/h em vias arteriais e 30 km em torno de áreas residenciais, escolares e comerciais. Mas é importante seguir e continuar definindo metas de velocidade seguras. Então, Paris fez a mesma coisa, trabalharam nesse projeto por muitos anos e foram agregando diferentes bairros. Em 2021, o prefeito decidiu, então, tornar o limite de velocidade 30 km/h para toda a cidade, levando a 16% de redução nas fatalidades. E o que vocês devem esperar desse programa? Juntos, vamos ajudá-lo a levar mudanças para a sua cidade, criar um plano de implementação e, finalmente, ter uma intervenção piloto para redução de velocidade. No momento, nós temos esse evento de boas-vindas, tivemos um webinar de introdutório e estamos começando a série de 12 webinars e todas as cidades são convidadas para participar dos 2 primeiros webinars. Depois, entraremos na assistência técnica. Quais passos, então, vocês deverão tomar? Primeiro, como vimos nos exemplos de Paris e de Bogotá, vocês deverão trabalhar com os seus legisladores, com as pessoas, identificar um defensor forte dentro da sua cidade para esse tema. E vamos trabalhar para analisar os dados, identificar onde estão as áreas de maiores problemas, onde estão as preocupações da comunidade. Depois, então, vamos identificar medidas adequadas para reduzir a velocidade em áreas prioritárias e, finalmente, vocês farão o piloto de intervenções prioritárias para essas áreas de hotspots. Agora eu quero conhecer as cidades de vocês. Teremos algumas perguntas no Menti para vocês responderem e faremos também alguns grupos separados de breakouts. Então eu peço que os nossos colegas comecem a liderar essa parte do webinar. Siba, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu sou Siba, eu sou gerente e já trabalho com vocês nesse programa e estamos chegando na fase mais interessante desse webinar, pelo menos para mim, que é saber, conhecer um pouco mais das cidades. Então, vamos voltar lá para o menti.com. Vou compartilhar aqui a minha tela. Muito bem. Temos algumas perguntas para que a gente conheça um pouco mais a situação da sua cidade. Quais são os interesses de vocês para o manejo de velocidade, o quanto já fizeram até aqui? Então, a nossa primeira pergunta é: você acredita que tem suporte das lideranças necessário para progredir nesse manejo de velocidade? Então, nós temos uma escala de 5 até 1, onde 5 onde vocês acreditam que tem uma liderança muito ah, apoiadora e onde a liderança não dá apoio nenhum para esse tema. Então, vou pedir que vocês respondam, por favor, façam a sua escolha. 4
mas um pouco, dá um pouco de suporte. 3, são curiosos, ainda tem que aprender um pouco mais para ter suporte. 2, são relutantes, ou seja, ainda tem algumas preocupações, mas podem ser convencidos. E número 1, quando vocês acreditam que não tem muito o que se possa fazer no momento. Por favor, enviem as suas respostas. Eu vou passar para a próxima pergunta e depois veremos os resultados juntos. A próxima pergunta é: quais recursos vocês têm atualmente para o manejo de velocidade? Pode ser orçamento, capacidade. Qual é a situação da sua cidade em termos de recursos para manejo e orçamento para manejar a velocidade? Primeiro, é uma prioridade para a cidade, ou seja, toda a sua capacidade e orçamento está dedicado a isso. A segunda opção, vocês têm uma equipe dedicada para esse tema. Terceira opção, tem um pouco de verba para algumas implementações e conduzir algumas mudanças. Quarto, tem um orçamento muito limitado, mas é suficiente para uma intervenção, para um projeto piloto. E a quinta opção é: esse tema não é prioridade, ou seja, não há capacidade nem verba até o momento. Aqui são as 5 opções, por favor, escolham de acordo com os recursos e verbas disponíveis para o manejo de velocidade, se é prioridade, se há uma equipe dedicada, se tem uma verba dedicada ou verba limitada ou não é uma prioridade. As próximas perguntas são abertas para que vocês possam responder, para a gente entender as diferenças entre as cidades no momento. Então, essa primeira pergunta é: quais são as suas preocupações em termos de gestão de velocidade e qual é o seu principal feito ou conquista em termos de gestão de velocidade na sua cidade? Poderia ser falta de algum recursos ou um alto número de acidentes fatais, em termos de preocupações, em termos de trabalho que já foi feito, o que que vocês já fizeram, o que que vocês gostariam de compartilhar, que é motivo de orgulho para a sua cidade? Então, por favor, enviem suas perguntas no Menti, perdão, as respostas no Menti. E agora vamos nos dividir em grupos. Teremos 3 salas de breakout. No momento, como temos de várias cidades, vamos dividir por idioma. Temos uma sala em inglês, teremos uma sala para falantes de espanhol e uma sala para falantes de português. A maioria das cidades devem ser automaticamente enviadas para essas salas de breakout e quem não for enviado automaticamente pode escolher. E para quem fala algum idioma diferente dessas 3, infelizmente não temos como fornecer interpretação nas salas de breakout, mas quando voltarmos para a sessão principal, vocês podem compartilhar seus comentários ou fazer perguntas para o grupo. Antes de sair para as salas de breakout, definam uma pessoa, um porta-voz de cada sala, para quando voltarmos para a sala principal, para a sessão principal, essa pessoa possa compartilhar o que vocês discutiram nas sessões. Então, voltaremos aqui em 10 minutos. Aproveitem muito essa discussão. All right. Thank you everyone for joining the breakout rooms. I think everyone is back Ok, in the main obrigada a room. todos por Is that correct? participarem das reuniões. Acho que todos já voltaram, né, para a sessão principal. Yes, I think in all breakout rooms gonna close in 25 seconds. Sim, Or acho que os breakouts vão yes, fechar and em then 25 everybody will be back in the segundos main e room. todos estarão de Welcome volta aqui back. na sessão principal. Bem-vindos. Perfect. Welcome back everyone and thank you for a great Bem-vindos discussion. I de know we had volta. a good Obrigado pela discussion in the discussão. Eu sei English que estávamos tendo uma room ótima discussão na sala with varied de inglês. interests.
So now we will look at the results from Menti. Vamos and ver then então hopefully os resultados do break Menti quickly from the rooms. e Let me reshare. ouviremos então a discussão de cada uma das salas. Zay, please let me know when the results from Menti are up. Podem me avisar quando os resultados do Menti aparecerem, por favor. Sounds good. We have really good responses for the speed management concerns. Tivemos But muitas folks, if you respostas para put as in your preocupações de responses gestão for de main velocidade, mas se accomplishments, vocês that puderem, would por be favor, great. Not responder seeing any so quais far, foram but os that just principais we all progressos. had a Não vi really great nenhuma discussions in the breakout room. resposta por enquanto, mas acho que porque vocês estavam aproveitando as discussões, né, nas salas de breakout. And of course, let me know if you have any issues putting your answer in. E, But por so favor, far, me avisem se looks vocês like tiverem algum Menti has problema worked para really enviar as well. perguntas. Great. I'm seeing a first response on Muito bem, estou vendo sidewalk aqui pilots. algumas respostas Hopefully sobre more response pilotos. will come. Siba, do you want to share the result? Siba, você I'm pode happy either way. compartilhar os resultados ou quer que eu faça I isso? have it here ready. We can start. Tenho aqui, vamos ver. Can Perfect. you see it? Okay. So we have Então, muito bem. the leadership support. Suporte da liderança, acho que recebeu 25 respostas, acho que está no meio ali, cerca de 3 pontos. Parece que a maioria fica naquela fase de curiosidade, que não é ruim nesse momento, porque estamos apenas começando. Então, parece que é a média das cidades, é pelo menos estar curiosa, que querem saber um pouco mais. Então, mais informações sobre esse tema talvez ajude a avançar em direção de ter mais suporte. Em termos de recursos, parece que a maioria também, de 25 respostas, a maioria indica que tem uma equipe dedicada para a velocidade. Ter essa equipe é uma boa iniciativa, é um bom início. É um pouco preocupante que 7 responderam que não é prioridade, então talvez a gente consiga trabalhar juntos para entender como podemos tornar isso uma prioridade e buscar o apoio político para isso. Temos 3 respostas indicando que tem verba suficiente para uma intervenção também, é um bom ponto de partida. Agora, sobre as preocupações. Custos políticos é um ponto importante. Tem uma variedade de respostas de acordo com o entendimento de gestão, das preocupações de gestão de velocidade, mas parece que a resposta principal é o custo político, ou seja, há uma preocupação das cidades e o entendimento de que é um tema bastante complicado e, claro, que acidentes e segurança também são preocupações para todos. Temos algumas outras preocupações, por exemplo, pedestres, também é uma questão bastante importante em áreas urbanas. Então, agora aqui temos algumas respostas sobre as principais conquistas para o gerenciamento de velocidade.
Então, pilotos para expansão de calçadas, instalação de dispositivos automatizados, aumentando a conscientização sobre a crise de violência no trânsito. Claro que isso é importante, com campanhas de conscientização, radares para controle de velocidade, também em algumas áreas, programas que trata as preocupações em bairros residenciais, combinando os dados de acidentes. É muito importante saber que dados é um tema bastante importante no momento. So let's we have these discussions, we have these answers, sorry. Então, But temos let's essas hear from you if respostas, there are mas any other vamos ouvir topics de that were vocês se shared alguma in outra your coisa rooms, foi conversada, compartilhada speaking nas with salas English-speaking de rooms, breakout. Vamos conversar com o delegate grupo de if you inglês. can, Um open your porta-voz, por favor, se puder and abrir o just briefly in 1 microfone minute, give us e, a em um minuto, summary of the discussion, what were the resumir highlights. os pontos Yeah, my name is principais da Leslie discussão de Beek. vocês. Eu And sou we're Leslie from Beek, South Bend, Indiana. So we de talked South about Bend, how Indiana, e nós we falamos have a sobre neighborhood traffic calming policy, and there were uma some other política cities para that also focus trânsitos on em traffic áreas calming residenciais e within neighborhoods, outras based on cidades que têm residents' também essas concerns. iniciativas de acordo com as preocupações So dos developing residentes. traffic calming within neighborhoods. Então, desenvolver We also talked about selective planos de enforcement, trânsito, trying to também use falamos de uso speed de radar data to be able radares to de enforce, velocidade, and dados esses also radares também para to use cameras as enforcement as usar well. câmeras também como And then just uma a forma general de overall monitoramento concern e uma about preocupação speed geral in relation sobre to excesso de serious velocidade injuries em and relação fatalities. a fatalidades e acidentes graves. Thank you very much, Leslie. Muito The obrigada, second group, Leslie. the Spanish Segundo speakers. grupo, pessoal do grupo de Delegate. espanhol. Yeah, I am representing the Spanish speakers. Sim, eu from represento speaking aqui Spanish now. o grupo de espanhol We heard that it is a e nós really ouvimos es que un é problema muy difícil, um muy problema bastante complejo difícil, muito para complexo todas las ciudades, para todas from as Querétaro, cidades Corregidora en de México, Mar del Corregidora no Plata, México, en Mar del Argentina, Plata, na Medellín, en Argentina, em Colombia, Buenos Medellín, na Aires, en Colômbia, Argentina. Buenos Aires, Hemos também na escuchado Argentina. que hay un Ouvimos de todas incremento essas cidades que houve um de aumento fatalidades no número de um, acidentes y fatais hay muchas veces resistencia e muitas y vezes há muita desconocimiento resistência e falta de de conhecimento los, por de la parte comunidad y de los da políticos para comunidade e apoyar dos los políticos cambios. para dar suporte a algumas El mudanças. liderazgo político A conoce muy liderança poco política del também problema, é muito aun pouca, cuando hay leyes que e ya quando há mencioné, leis, hay já una falta de determinación para há uma hacerlas falta de cumplir. determinação para que essas Am, leis sejam Tenemos cumpridas. problemas con Temos também tráfico problemas com muy pesado, trânsito mezclados muito con pesado, tráfico de juntamente com peatones y vehículos más tráfico pequeños de en áreas veículos urbanas. menores Am, e bicicletas em áreas hay urbanas. velocidades que todavía E há dentro de los códigos velocidades están que, muy altas. mesmo estando dentro das leis de trânsito, ainda colegas continuam muito altas, muito hispanohablantes elevadas. E, então, quisieran agregar algo más, esses, por favor. algum outro colega gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Thanks, Siba. Thank you, Back to you. Claudia. And let's move Obrigada, on to Ciba e the Cláudia. Então, vamos para speakers o room. grupo de português. Yes, yes, I can talk. Sim, eu posso falar. I'll go in Portuguese, so Vou falar em I don't know if português, everyone então. received the interpretation for English in the other languages. Não sei se já Bom, passaram para a interpretação. rapidamente, né, a fala com as cidades, a gente escutou um pouco sobre Fortaleza, sobre Guarulhos e sobre Rio de Janeiro. Fortaleza comentou bastante sobre os diversos avanços, né, desde a fase anterior da iniciativa Bloomberg Segurança no Trânsito, que teve resultados muito significativos, né, de redução, mas se comentou atualmente algumas questões relacionadas à troca de gestão no poder público e como isso pode gerar dificuldades, né? E ao mesmo tempo reforça a importância de planos e políticas
para tentar manter esse processo e não estagnar cada vez que uma nova gestão chega. Aí a fala de Guarulhos foi bastante nessa linha também, né? Guarulhos, que lançou um plano de segurança viária recentemente, também comentou que tem uma nova gestão iniciando, bem como no Rio de Janeiro, onde a gente teve a manutenção, o mesmo prefeito, mas dentro da Sete Rio, né, a companhia de engenharia de tráfego, também teve uma mudança de gestão e isso faz com que surjam novas oportunidades, né, de discussão da moderação, mas ao mesmo tempo seja preciso ter um convencimento de todos os novos gestores que entram. Então, acho que isso permeou bastante as 3 falas que a gente ouviu. Acho que seria isso. Obrigado. Sei. Thank you very much, Bruno. Muito obrigado, Thank you everyone for Bruno. a great discussion. It's Obrigado really a great to todos hear pela discussão. É muito the bom variety and ouvir concerns, essa but variedade, also the preocupações, similarities mas between também as semelhanças regions, entre as diferentes and these regiões concerns. And also sobre great to essas hear that there's a lot of preocupações. E é work muito already bom ouvir being também done, que já tem muita coisa sendo feita on many levels, em politically, diferentes infrastructure, níveis, em termos de implementation. políticas e Alright. implementação de So infraestrutura. that we are good on Então, com time, isso, probably I want to give an opportunity for gostaria de dar others, oportunidade especially também para saber, speakers or principalmente Vietnamese para speakers o here that pessoal wanted to express que an fala idea wasn't able, vietnamita ou in the francês, breakout room, se quiserem was not mentioned, compartilhar alguma ideia, and porque other things, please, não tivemos um right grupo now, dedicado para raise your vocês, hand mas or podem raise your levantar a hand. mão ou abrir o seu microfone. Alright, seeing none, Muito bem. I will Já que não temos mais continue for comentários, our vou next continuar, então, section, which is nossa looking a próxima little bit sessão, more at the key para elements for entender um speed pouco melhor os management. principais What does it mean elementos to para a speed gestão de work? velocidade. O que que isso significa? So, Qual é esse in trabalho? order to save lives in Então, para speed salvar management, we vidas followed the com same gerenciamento de approach. velocidade, Really nós temos que starts from usar the uma premise mesma that while abordagem. human error is Começamos inevitable, na traffic fatalities and serious premissa de injuries que are and should erro be humano é preventable. inevitável, mas So, as any fatalidades allowable e speed limits acidentes should be graves set podem based ser on the evitados. kinetic energy E os tolerance of limites the de vehicle. velocidade And devem this ser can really be quite low. So, only indicados at de 30 acordo com km/h a tolerância de speeds, energia there's cinética a para um corpo 10% humano, chance ou of seja, death if há an uma animal 10 hits a pedestrian, an 10% de unprotected chance de human body. morte num corpo humano So não here's a protegido, toolbox that we use in speed quando, management work in order to save lives dependendo and da make velocidade impact. desse impacto. Starting with data Então, analysis, Claudia mentioned começamos com a análise de how dados que a important Cláudia data is. So mencionou, looking at como crash é data and speed importante data will allow us avaliar to os dados de learn about the acidentes highest de velocidade para a gente risk entender neighborhoods quais of são as áreas de the maior most risco da impacted cidade starting e point. identificar o Safe school melhor zones are a ponto de great place início. to start, E zonas since escolares they seguras include the são um most bom vulnerable lugar para users, and those are começar, porque school incluem os children, and tends to be easy crianças to e get tendem support from a the ser mais community fácil ter um and suporte da political leadership. comunidade e lideranças Also, políticas nessas arterial roads regiões. tend to be the As most vias arteriais dangerous in também urban parecem que areas. são as mais So perigosas em impacting or áreas targeting them urbanas. can make Então, major ter impact by esse lowering alvo speeds pode and criar um grande impacto, reduzindo as implementing velocidades e interventions implementando on these dangerous intervenções corridors. nesses corredores mais perigosos. E também desenvolver planos abrangentes de gerenciamento de velocidade, definindo as diretrizes para infraestrutura e outras ferramentas necessárias para gerenciamento de velocidade. E, por último, cidades têm, às vezes, muita influência em políticas nacionais e regulamentações, principalmente na gestão de limites de velocidade e segurança de tráfego, porque eles podem mostrar casos de sucesso que podem ser multiplicados nacionalmente e compartilhados com outras cidades e regiões. Vou falar rapidamente de alguns exemplos onde usamos essas ferramentas, começando em Mumbai, na Índia, onde foi possível implementar a primeira zona escolar segura usando
usando tintas coloridas para codificação de trânsito, cruzamentos e ampliação de calçadas. E com essas simples ferramentas, eles conseguiram alcançar 40% dos motoristas parando para o cruzamento de pedestres. 98% de usuários sentiram que agora a rua ficava mais segura. Em Bogotá, na Colômbia, tem uma avenida conhecida como um dos corredores arteriais mais perigosos. E em 6 meses tiveram quase 300 acidentes e 8 fatalidades. Então, a cidade implementou vários quebra-molas para reduzir velocidade nesse corredor, em áreas mais críticas, e automaticamente viram uma redução em 45%. E desde a implementação, em setembro de 2024, até os últimos dados que nós recebemos ao final de dezembro de 2024, foram 0 fatalidades ou acidentes. Tivemos várias também planos começando com Bogotá, que passou para 50 km por hora, e em Campinas, no Brasil também, depois em Gana, onde foi lançado um plano de gerenciamento de velocidade de trânsito, e estão agora trabalhando na sua implementação. Também tivemos alguns casos de políticas nacionais no México, que também foram exitosas. Agora eu queria voltar sobre essas ferramentas que vocês usaram, alguns de vocês já implementaram, já usaram, mas queria saber de vocês, para responder no mente, onde vocês gostariam de começar a trabalhar? Uma área que vocês acham que estão prontos para começar a trabalhar? Será que é trabalhar numa zona escolar ou uma via arterial perigosa? Ou se vocês querem desenvolver um plano mais abrangente ou mudar alguma regulamentação de velocidade? Onde vocês acham que estão prontos para começar? Será que é uma zona escolar, uma via arterial, desenvolver um plano de gerenciamento de velocidade abrangente ou regulamentação de trânsito? E a outra pergunta é, qual é uma área específica onde vocês gostariam de desenvolver, ou seja, conhecer mais nesse programa para avançar? É liderança política para o gerenciamento de velocidade? Vocês querem saber um pouco mais sobre coleta e análise de dados, ou como ter mais suporte da comunidade, ou mais recursos para a infraestrutura, ou melhor infraestrutura, ou alguma coisa diferente que não mencionamos aqui? Então, seria liderança política, seriam dados, mais suporte da comunidade, melhor infraestrutura ou algo diferente? Vou dar um minuto para que vocês respondam, para a gente dar uma olhada nos resultados. Estou vendo muitas respostas para essa primeira pergunta. Vou dar mais 10 segundos para passar para a próxima pergunta. Acho que não abrimos ainda a segunda pergunta, mas estou vendo que muitas pessoas estão respondendo essa primeira. Ok, agora a segunda pergunta já está aberta. Então, deixe-me repetir essa última pergunta. Qual é uma área específica que vocês gostariam de desenvolver ou conhecer mais por meio desse programa? Seria liderança para o gerenciamento de velocidade, ou coleta e análise de dados, mais suporte da comunidade, ou melhor infraestrutura com mais recursos, ou algo diferente?
interpreters, you're able to, E espero que vocês, if you're not comfortable with English, to give us se your vocês, answers as well and engage vocês in, podem responder também no seu idioma, se não quiserem responder em inglês no Menti. Estou vendo que liderança foi a principal resposta, mas agora está empatada com infraestrutura. Interesting. Shall we start looking at the Vamos então dar uma olhada where would you like to get started? onde vocês gostariam de começar. And I see a big number going towards Vejo dangerous arterial muitos roads, which votos I para think as that vias arteriais mais reflects how perigosas, e eu acho que big isso of a concern reflete arterial roads como in urban essas areas vias are for são most of the city. preocupantes em áreas urbanas. And safe zones, and also E great response force escolas, plans and regulations áreas escolares também, um interest plano in abrangente e in moving um forward and bom giving us more interesse approaches and também not just specific para trabalhar em implementation. questões mais globais e não só implementações específicas. Next. Right, so in the Muito bem. topics that we'd like to develop, Então, o que gostariam de desenvolver aqui? Parece que a liderança e a infraestrutura estão are the bem top two. Those are votados, as duas principais, que seriam os maiores impactos mesmo. Primeiro, ter a liderança política para começar a trabalhar em algum plano e a infraestrutura também para que essas mudanças sejam refletidas. Isso é essencial. Right. Okay, thank you everyone. Ok, muito obrigada a todos. Let's move on to the last part. We have a few minutes. Passamos então agora para a última parte. Queria só recapitular quais serão os próximos passos para esse programa. Então, daqui cerca de 8 semanas, nos encontraremos para o segundo webinar e em breve vamos entrar em contato com vocês para definir uma data adequada em abril, e o foco será a importância da liderança política. E ouvimos hoje que é uma das principais preocupações e áreas de interesse para a maioria das cidades. Então, vamos começar a trabalhar por aí. Então, nas próximas 8 semanas, vamos continuar em contato. Algumas sugestões são revisar os recursos já disponíveis sobre áreas de baixa velocidade, gerenciamento de velocidade. Podemos colocar alguns links aqui no chat e nos próximos e-mails também. E com base no que vocês já sabem sobre a sua cidade e as ferramentas disponíveis, vocês podem começar a avaliar a prontidão da sua cidade para esse trabalho, identificar uma área de foco, fazer anotações e terem perguntas prontas para compartilhar conosco em 8 semanas, para que a gente possa discutir as preocupações, as suas ideias, ter algum feedback da nossa parte e compartilhar isso também com outras cidades. E por último, entre em contato conosco nas próximas 8 semanas. Esperamos receber e-mails de vocês com feedback e assuntos que vocês queiram saber mais, mesmo que a gente não tenha comentado aqui. Depois do próximo webinar, vamos enviar uma enquete, uma autoavaliação para vocês, mas algo que nos ajuda também a conhecer um pouco mais sobre as suas cidades, o seu interesse e prontidão. Algumas perguntas que vocês devem esperar nessa enquete permitem analisar os principais pré-requisitos para avançar nesse tema. Por exemplo, os dados, a qualidade dos seus dados, se está disponível, e questões também sobre a situação atual da sua cidade para o gerenciamento de velocidade. Então, perguntamos se vocês já implementaram alguma medida para gerenciar a velocidade, quais são os diferentes níveis de capacidade e conhecimento de vocês, para que vocês entendam um pouco melhor a capacidade e habilidades da sua própria cidade e a capacidade de também
adequar os before I let you próximos go, passos. for today, we have a number of last questions. We do like Temos having algumas questions, for sure. perguntinhas a Nobody mais can aqui be no with us, Menti. for these, A gente não vai ver today os together, resultados but, hoje, mas this will gostaria que allow us vocês to assess, respondessem para how que a we're doing gente for, possa avaliar the quality of these webinars and how we can, a qualidade see that desses this is only the first, webinars, step e so far. já que esse é So o the first primeiro. question we have Então, here essa is, essa primeira pergunta é: qual é a probabilidade, com base no que vocês ouviram e viram hoje, e o que conhecem sobre a sua cidade, gerenciamento de velocidade, qual a probabilidade de vocês implementarem essa ideia até dezembro de 2026? Temos uma escala de 1 a 5, ou seja, 5, muito provável, 4, provável, 3, não tenho certeza, 2, a 3, talvez você precise de um pouquinho mais de tempo para entender o que é possível, 2, e tudo bem também, não tem problema. Então, qual é a probabilidade de vocês implementarem essa ideia até dezembro de 2026, que seria o final desse programa? 5, muito provável, ou 1, não é possível? Que vocês acham que é muito trabalho, não dá para implementar nada? É o número 1. E últimas duas perguntas aqui. E vamos manter essas duas abertas, mesmo após finalizar o webinar. Por favor, sejam bem sinceros, bem honestos, para que a gente possa melhorar e avançar o nosso webinário que está sendo oferecido. Então, a primeira pergunta é: qual o seu nível de satisfação sobre o conteúdo na sessão de hoje, naquela mesma escala de 1 a 5? 5 muito satisfeito e 1 não satisfeito. E podem indicar isso, se é assim que se sentem. E a última pergunta é se você tem algum feedback ou gostaria de indicar algum tema específico para discutir na próxima sessão. E nos próximos e-mails de segmento, nós vamos compartilhar essas respostas com vocês, mas, por favor, respondam. E se pensarem em mais algum feedback nas próximas semanas, também, por favor, enviem. Ou talvez queiram discutir um pouquinho com a sua cidade. Então, indiquem se vocês ficaram satisfeitos ou têm algum feedback. Para as perguntas abertas, por favor, pode usar o seu idioma de preferência, depois nós podemos traduzi-los internamente. Muito bom. Então, chegamos ao final do nosso webinar. Se não tem mais nenhuma pergunta ou algo que vocês queiram compartilhar, eu gostaria de agradecer a todos por participarem. Vejo uma pergunta. No começo, você comentou que havia um aumento de 4% em fatalidades. Queria saber em quanto tempo isso aconteceu no último ano. Acho que esses são... Acho que foram aqueles slides gerais que a Cláudia compartilhou, né? E esse aumento de 4% foi geral. Sempre que há um aumento de limite de velocidade. Não para cada incidente. Ok, então não temos outra pergunta. Agradeço a todos vocês por participarem e pelo seu compromisso com esse trabalho e nos vemos no próximo webinar. Obrigada a todos.